As que estão aparecendo. Bom, hoje a gente vai voltar pro Node, tá? E nada mais é que aquele fluxo de caixinhas que fazem conexão para melhorar a textura. E antes de começar a aula, dando boas-vindas e agradecimento pela presença para Alice, para Draco Batori, para Liv, para Sofia e para Vampira. Quem for chegando eu vou mandando boas-vindas, tá? Bom, hoje a gente vai aprender novamente mais um pouquinho sobre os Node, tá? Como eu falei, o Node ele é um fluxo de controle para a gente controlar a textura e o PBR da minha coisa, né? O que é um PBR? E vocês vão ouvir muito sobre PBR. Sobre o estudo 3D de vocês, PBR. O P é de físico, né, de physics, né, de inglês. O B é de baseado em renderização, tá? Então PBR significa física baseada em renderização, tá? Na real, o PBR, de uma forma leiga para entender, é o jeito que a luz e a sombra se espalha por uma superfície. Ou ela reflete a luz, ou ela absorve a luz, ou ela refrata a luz, tá? Então o PBR é tudo isso, todos esses efeitos sobre a superfície do material, né? Quando a gente está trabalhando com 3D, quando a gente vê um material, ele sempre tem várias texturas adicionadas. Eu vou baixar uma aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em PBR Surfaces e hoje eu vou pegar um chãozinho, tá? Vou baixar em 2K mesmo. Já vou ler o que vocês estão falando, tá? Assistente, procurar aula. Aqui fica pipocando. Tá, beleza. Não tem ninguém falando mesmo. Ok. Safe. A gente tem aqui esse material que eu baixei, tá? Então, esse material ele tem os efeitos dele para poder ficar dessa forma que a bolinha tá exemplificando. O PBR ele vai fazer a rugosidade, a profundidade e a reflexão desse material, tá bom? Então aqui a gente consegue adicionar texturas que vão vir nesse pacote aqui, né? Como vocês estão vendo, a textura que a gente tem padrão é a cor, mas ele vem outras texturas, tipo um normal, que é essa textura azulzinha, tem o roughness e o displacement, tá? E a gente vai montar aqui usando Node todo o conjunto que vem desse site. Por isso que esse site é tão completo, porque ele já vem todo o PBR pra gente tudo mastigadinho. A gente só precisa meio que montar, tá? Primeiramente eu vou criar um novo aqui, tá? Vou deletar tudo e eu vou criar um plano, beleza? Esse plano eu vou subdividir ele várias vezes, tá? E geralmente quando você cria o plano ele já vem com um mapeamento, então eu não vou precisar fazer o mapeamento porque o plano já tá com o mapeamento aqui, tá? Esse plano eu vou usar para fazer um chão, tá? Beleza? Eu vou copiar esse plano aqui. Eu vou copiar, Shift D, e eu vou rotacionar ele em 90 graus, tá? E eu vou fazer simplesmente uma parede aqui. Então a gente vai fazer um chão e uma parede. Eu vou fazer um pouquinho menor aqui. Beleza? Um chão e uma parede. Ok. Beleza? Chão e parede. O PBR, para ficar legal, a gente precisa também de um spot de luz. Então eu vou posicionar aqui uma luz tipo sol, tá? Eu vou dar uma olhada como é que vai ficar. Vou colocar um sol apontando nessa direção, um pouquinho mais para lá, aqui, e eu vou ativar também aqui do Eve, eu vou trocar por Cycles para ver como é que fica esse sol, tá? Tá uma luz ok, tá? Mas eu quero que esse sol não fique tão intenso, então
eu vou arrumar um pouquinho só para dar uma leve iluminada, não muito, tá? E aqui também eu vou colocar um spot de luz, um tipo ponto, tá? E mais ou menos aqui, sei lá, para fingir que é uma lâmpada, tá? Que tem uma lâmpada aqui, né? Só isso aqui pra gente poder começar a brincar com o PBR, tá? Bom, primeiramente eu vou ter que criar uma textura para o chão e uma textura para a parede. Então eu vou selecionar o chão e eu vou adicionar aqui um material de chão. Chão. Repare que quando eu trocar aqui para o shading, aqui já vai estar o chão aqui, tá vendo? Beleza? O chão tá aqui. Eu vou tirar essas duas janelas aqui porque elas não vão precisar. Então eu vou lidar só com essa daqui, que eu acho que assim fica fácil de entender. Quando você entra no shading aqui, você tá vendo tipo uma reflexão de uma floresta aqui atrás, é padrãozinho, tá? Tipo assim, essa floresta eu ainda vou explicar como a gente troca, como a gente não vê isso. Isso é chamado de HDRI, tá? Então você vai ver dessa forma. Eu não gosto muito de ver o HDRI, tá? Mas saiba que a luz que tá refletindo por aqui é uma luz de floresta, tá? A gente pode simplesmente tirar isso aqui, mas eu vou deixar por enquanto, tá? Na próxima aula eu vou começar, nas próximas aulas eu vou explicar sobre HDRI, tá? Não se preocupem. Então, aqui, se vocês repararem, tem o chão e a parede não tem node aqui, tá? Porque eu não criei o material. Então, eu vou criar um material, apareceu aqui os nodes, eu vou chamar de parede. Ok? Beleza. Aqui, chão e parede. Tá. Eu vou fazer do jeito mais fácil possível para vocês entenderem de uma forma tão mastigada. Primeiramente a gente vai lidar com a textura principal, que é a textura chamada cor, tá? Que ela vem com o nome aqui de cor, pavimento, sei lá o que, cor, tá? Eu vou arrastar essa textura daqui para cá, então ela já veio o quadradinho dela, ok? Só que não tá pegando porque ela não tá conectada, então eu vou conectar amarelo no amarelo, tá? Se eu conectasse amarelo no branco, não pegaria, até pegaria alguma coisinha ali, né? O amarelo no azul também não funcionaria, ele tem que estar ligado na cor dele, tá? Então prestem muita atenção. Quando vocês forem lidar com o Node, a cor conecta na cor, né? Já ouviu falar, coloca o amendoim no buraco do amendoim? É exatamente isso, tá? O amarelo liga no amarelo, o branco, tá? Ele é neutro, você pode ligar o branco no amarelo, o branco no azul, ou o amarelo no branco, que vai pegar, tá? O branco é neutro, só que o amarelo só conecta bem no... Opa, travou tudo. Espera aí. O amarelo só conecta bem no amarelo. Então a cor base é essa daqui, tá? Mas o que acontece? A gente tem uma textura aqui bonito, perfeito, bacana, mas ela tá crua. Vocês vão ver como é que ela tá crua quando a gente finalizar o processo aqui, tá? Então beleza. Ok. A primeira coisa que eu liguei, dúvidas? Tá sem profundidade, exatamente. Ela tá crua, né? Tá sem profundidade. A gente vai criar todo aquele... toda a profundidade da coisa, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho... toda essa... Essa aqui é uma janela de controle, tá? A gente tem a cor, a gente tem o normal e tem o roughness. A segunda coisa que eu vou ligar aqui vai ser o roughness, tá? O roughness é a rugosidade da coisa, tá? Rugosidade é igual ao roughness, tá? Então a gente tem aqui um ambiente occlusion. Essa eu não vou usar por enquanto, tá? Essa textura. O displacement, o roughness está aqui. Eu vou jogar o roughness aqui e eu vou ligar o roughness no roughness. Quando eu fizer isso, reparem que sumiu basicamente aqui a barrinha de rugosidade da coisa, tá vendo? Porque ela troca pela imagem que a gente tem aqui. Deixa eu ver quem entrou. Tem profundidade, tá? Quem entrou foi o Dilas. Seja muito bem-vindo, Dilas. Chegou aí da aula de sapateado. Deixa. Então, ok. A gente ligou o roughness. Olha o que acontece. A gente ligou o roughness, dá uma espécie de reflexão, tá? Mas ainda não tá ok, tá? Tá muito liso isso aqui, tá bom? Próxima coisa que eu vou ligar aqui vai ser o normal, tá? Só que o que acontece aqui com o normal? Teoricamente, deixa eu minimizar isso aqui.
teoricamente, o normal teria que ligar no normal aqui, né? Mas reparem que é o seguinte, a cor é amarelo e o normal é azul, tá? Então não faz conexão, tá? Tá, eu esqueci de uma coisa muito importante. Tudo que não for textura de cor, essa textura base que a gente tem, a gente tira o RGB, a gente deixa non-color. E eu esqueci de fazer isso aqui, ó. No Roguenes eu tinha que deixar aqui, em vez de Color Space RGB, eu tenho que colocar para non-color, tá? Não muda muita coisa, tá? Mas é interessante usar non-color, tá? Para realmente pegar o PBR, tá? O PBR ele não é uma cor, ele é uma camada por cima da cor. Por isso que a gente deixa non-color aqui sempre, quando não é a cor base da coisa. Por exemplo, isso aqui é a cor, né? Que é a textura, tá? Se a gente deixar non-color aqui, ele perde a cor, tá? Então a gente tem que deixar RGB. Cadê aqui o RGB agora? RGBS, esse aqui, tanto faz. Vou minimizar só para não ficar ocupando espaço, esses fluxos. Então, como é que a gente faz aqui? A gente tem que converter, tá? Então, tipo assim, existe um normal map de conversão, tá? Pera aí. Então, se eu dar um F3 aqui e escrever normal, ele aparece dois normal aqui, tá? O primeiro, ele é relacionado a criar um normal do zero, que a gente não precisa, que a gente já tem. O segundo, normal map, é o de conversão, que entra amarelo e sai azul. Quando a gente fizer isso aqui, ó, vocês vão reparar que já deu um relevozinho, tá vendo? Beleza, deixa eu ver se vocês conseguem entender melhor, ó, tá vendo, ó? Quando eu colocar aqui, já vai dar um relevo, tá? Esse cachorrado aqui tá embaçado hoje. Ok, e aqui a gente tem um controlador de força desse relevo, tá? Quanto maior aqui, mais intenso fica esse ladrilho, tá? Quanto menor, mais chapado. Então a gente deixa, tipo assim, controle por gosto, né? Eu não gosto de deixar muito alto, tá? Beleza. E a diferença fica bem grande, ainda tá faltando mais coisas aqui. Como, por exemplo, a gente já tem dois mapas. A gente tem a rugosidade e o normal. Só que o normal eu tive que converter porque ele é amarelo e tinha que entrar com o azul. E ficou até melhor porque a gente tem aqui um controlador, ó. Tá? Então, esse trabalho aqui já foi realizado. E tá faltando aqui o próximo. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem oclusão, que eu não vou usar. A cor já foi. O normal já foi. Tem dois normal aqui, tá? O normal DX e o GL. A diferença de um renderiza com a placa de vídeo, que é o DX, e o GL renderiza com o processador, tá? Eu gosto de usar o DX porque eu tenho uma RTX que é bem potente, então, tipo, ele renderiza melhor. É a mesma coisa, tá ligado? Se você tem um PC potente é a mesma bosta, mas eu gosto de usar o DX, tá? Enfim. Essa é a diferença desses dois normal, tá? Esse azulzinho aqui, vocês vão ver muito isso aqui, tá? Essa textura azul, ela é a textura que dá os relevos da coisa. E também a gente tem o displacement, que é essa aqui, ó, que ela também é uma espécie de rugosidade, né? Exatamente, tem esse padrão também tem essas frescuras. Só que o displacement, se você for ver, a ligação dele é aqui, ó, no final, ó. Displacement. Tá? E não tem displacement aqui, a gente tem especular, tem superfície, difusão, tem tudo aqui e o displacement está aqui no final. Se eu ligar aqui, ó, deixa eu ver aqui, o seu normal tá num color, não color. Se eu ligar aqui, pode ser que dê cocô. Não dá pra ver direito. Até que deu, né? Mas enfim, a gente também precisa converter do amarelo pro azul. Aqui eu vou colocar non color. E aqui eu vou dar um F3 e procurar um displacement. Aí tem esse aqui. Não é, porque ó, ele entra amarelo, no azul não dá certo. Então eu vou aqui procurar displacement vetor. Isso aqui, entra amarelo, sai azul. Então beleza, entrou amarelo e saiu azul. Tá. O displacement ele também é uma espécie de rugosidade, tá? Mas ele são pequenos porinhos, né?
que a gente tá vendo aqui, ó, são pequenos porinhos. Tá vendo? E deixa de alguma forma que fique legal. Então aqui, ó, eu já tenho um material aplicado todos essas texturas que a gente tem aqui. Só que, como eu falei, essas daqui é só uma base de PBR, né? Como a gente tem, por exemplo, a gente tem a difusão, a gente tem a subsurface, tem o especular, a gente tem a transmissão, pacote, swing, emissão e TIM. A gente pode controlar isso aqui por esses valores aqui, ou ter pequenas texturas que fazem um controle disso, tá? As texturas, elas controlam melhor, tá? Porque elas criam relevos e rugosidades, tá? Então, essa forma aqui é a forma mais certa de você fazer um PBR, tá? Então, eu vou deixar aqui uma cota, assim, para vocês entenderem mais ou menos, printar também, que é importante printar, como que é feito um PBR básico, tá? Então, esse daqui deixa eu ver se fica ok. Tá, esse daqui é o jeito de ligar as coisas, tá? Então vai ficar uma cotinha aqui. Por quê? Porque isso na maior parte das vezes é decoreba, tá? O fluxo funciona da seguinte forma: a gente tem uma cor que liga na cor, a gente tem o Rogness que liga no Rogness. Aqui o normal map precisa fazer uma conversão, tá? Para conectar no normal map, e o displacement precisa de uma conexão para ligar no displace, tá? Beleza, essa daqui é uma saída básica, tá? Que a gente faz esse tipo de efeito aqui. Se a gente voltar aqui e jogar um render aqui para eu ver como é que fica em cycles, a gente não tem o HDRI, né? A gente tem só a luz, tá? Então eu vou dar uma mexidinha um pouquinho nessa luz aqui pra gente ver como é que fica o resultado do nosso render, tá? E essa luz aqui ela vai influenciar todo esse parangolé que a gente fez. Então eu vou aumentar o poder dela para vocês verem como é que fica o render. Tá. Beleza. O render ficou dessa forma, tá? Não ficou muito bom, tá ligado? Tipo assim, falta ainda colocar a parede, né? Beleza, mas antes de colocar a parede, eu vou voltar aqui no shading, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou fazer um parangolé de controle, tá? Lembra que eu usei alguns outros nodes para fazer controle da textura? Que a gente utilizou o mapping, tá? Que ele faz é o controlador da textura, e também o coordenada. Coordenada, textura coordenada. Tá. Eu vou ligar a textura coordenada no Generate no Vector, tá? E do Vector eu vou ligar aqui na textura. Ok, o que acontece? Quando eu andar, os meus ladrilhos vão andar, tá vendo? Só que o que acontece? O ladrilho andou, né? O ladrilho andou, só que todo o PBR não acompanhou, né? Se vocês forem ver, o PBR tá ali atrás, escondido. Porque eu só fiz o controle do PBR na textura, tá? Para pegar em tudo, eu vou ter que passar esse controle também pro Rogness. Eu vou ter que passar esse controle aqui pro normal. Eu vou ter que passar esse controle também lá pro displacement. Então ficou assim, ficou parecendo um tentáculo, tá? E dessa forma aqui, ó, pegou todo o PBR nos nossos ladrilhos. Então aqui eu tenho total controle dos ladrilhos agora. Se eu quiser esticar, eles são procedurais agora, basicamente, né? Então eu tenho todo um controlezinho desses ladrilhos. E fica do jeito que eu achar legal, né? Então assim tá ok. Beleza, tem um chãozinho aqui e pegou tudo. E assim, dá um relevo, né? Quer ver? Deixa eu ver assim. Acho que não tem, né? Eu nem lembro como é que faz. Antigamente tinha como você andar aqui por cima, como se fosse um jogo, né? Agora eu não lembro mais como é que faz isso. F5 não é mais, né? Antigamente dava. Enfim, não tem problema. Então aqui, deixa eu esticar aqui. Eu não lembro mais como é que faz isso.
2000 é muito, né? 400. 400 é pouquinho. Eu vou dar um Shift D aqui, pra cá. Vou colocar uma luz vermelha aqui. Vou dar um efeito cyberpunk nesse rolê aqui. Com luz verde aqui. Bem cyber. Ok. Deixa eu só dar uma renderização. Como é que vocês estão falando? Você consegue acertar as texturas que não são seamless, que elas fazem costura? Não, aí a gente tem que usar o Photoshop. Aí tem... Na real, você não consegue. Se a textura ela não faz costura, aí você não consegue. Aí eu uso o Photoshop, tá? Eu, por exemplo, abro o Photoshop aqui. Deixa eu só abrir essa bagaça aqui que eu vou mostrar como é que eu faço o seamless de alguma textura. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou usar isso aqui mesmo. Tá, ignore o Vampeta pelado, isso daqui era para um projeto meu, é uma longa história. Tá, ok. Quando a gente tem aqui um filtro de visualização. Filtro, tem outros. Peraí, deixa eu ver. Melhor nem saber. Eu tava fazendo uma revista. Caralho, eu tava modelando a revista G Magazine do Vampeta pra usar no GTRP. Uma longa história, não procurem, não pesquisem. Aí eu tive que pegar as fotos do Vampeta pelado. Foi um negócio muito incrível. Deixa eu ver aqui. Até mandei pro Daniel Pizzas. Cadê? Enfim, eu mandei pro Daniel Pizzas isso daqui em algum lugar. Agora eu nem lembro mais onde é que tá. Direto. Daniel Pizzas. Sei lá onde é que tá o Daniel Pizzas. Daniel Pizzas. Aqui, ó. Vampeta pelado. Eu tive que modelar, né? Ok. Volta. Beleza. Ok. Eu nem lembro o que eu tava falando, mas PBR. Tá, gerei o PBR aqui. Tá, eu criei aqui e o Seamless, existe um filtro aqui que eu utilizo, que é o Outros, tá? E é o deslocamento. Aí eu faço o deslocamento da imagem, assim, tá ligado? Eu vou ter que pegar alguma textura aqui no Google. Textura aleatória. Aleatória que não faz contorno. Provavelmente, sei lá. Essa daqui não, essa aqui não, tem que ser alguma coisa que não faça. Aqui, ó. Imagem como. Photoshop, Open. Aqui. Beleza. Essa textura aqui, se eu usar o filtro Outros e deslocamento, eu vou ver a costura. Vocês estão vendo a costura? Isso não tem como a gente lidar com uma textura infinita, basicamente. A gente teria que apagar, na real, essa costura, tá? E a única forma de eu conseguir apagar essa textura é utilizando esse pincelzinho aqui, ó. A gente faz tipo uma espécie de... Ele tenta corrigir, né? Ele tenta corrigir, tá? Se a gente conseguir corrigir esse rolê aqui, né? Sei lá. Com o Photoshop, tentar corrigir essa porrinha, né? Aí agora, por mais que esteja tudo cagado, a textura ela consegue fazer o efeito de infinito dela, né? Outros, deslocamento. Aí não importa pra onde a gente puxe, ela sempre vai estar infinita, né? Porque a gente corrigiu a costura. Então tem todo um trabalho que é feito nessa costura para poder fazer ela ficar infinita. Então essa textura aqui eu consigo jogar aqui dentro do programa e fazer isso, tá? Só que se a textura não fizer infinita, você não consegue fazer esse efeito, tá? Tipo de procedural, tá? Então a gente vai fazer uma parede aqui agora, tá? Só para encerrar a aula. Ela já tá bastante longa, né? Beleza. Aqui. Eu vou pegar aqui alguma coisa que lembra uma parede. Eu tinha aqui um muro, né? Esse muro aqui vai ficar legal, porque ele dá pra ver bem
a destruição dos bloquinhos, né? E assim, já fica de exercício para vocês montarem um PBR do jeito que eu tô fazendo, de alguma textura que você acharem legal. Não precisa ser uma parede e um chão. Faça só uma, tá? Que já tá ok. Pode ser uma parede ou um chão. Beleza. Aula. Deixa eu ver. Pera aí. Aula. Aí fudeu, né, Berg? Nova pasta aqui, ó. Tente procurar. Nova pasta, selecionar, concluir. Ok, salvei ali dentro. Então aqui eu vou fazer uma parede. Tá? Primeiramente eu vou ver aqui no Cycles. Eu vou aumentar o poder desse sol aqui. Só para poder ver melhor isso aqui. O que eu estou falando? Aí daí, Rupeta. Melhor nem saber. Ok, beleza. Ok. Eu vou fazer o que? Eu vou entrar aqui no Shading, tá? Eu vou vir aqui na Documentos, área de trabalho, aula, nova pasta. E aqui eu vou arrastar tudo de uma vez, já que eu tô com preguiça, né? Aqui já tem, eu vou arrastar a cor, o displacement, o normal e o Hognes. Tudo de uma vez aqui, ele vai jogar tudo aqui. Jogou tudo aqui e eu basicamente só vou ligar aqui, ó. A cor eu já vou ligar aqui na cor, ó. Pegou, mas o bagulho tá do lado errado, né? Não, beleza. Melhor assim, tá? Eu já vou jogar aqui um F3 o Mapping. E eu vou jogar aqui um F3 o Coordenada. É bom vocês só terem isso aqui de cabeça, tá? Vou ligar aqui e eu vou ligar aqui, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele rotacionar 90 graus. Rotacionou 90 graus. Mas eu acho que tinha que ser na textura, né? Rotação de 90 graus. Oxi. Não era para fazer exatamente isso aqui, tá? Normal. Rotação. Tá, aqui o coisa. Rotação. Ué. Peraí. Era pra esse troço girar, né? Eu sei lá o que aconteceu. Enfim, em todo caso. Oxi. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Vai ficar assim um mapinha aqui, eu não tô conseguindo fazer, eu tô sendo burro. Então eu vou fazer o que? Eu vou ter que girar isso aqui. E era pra fazer da forma certa, né? Que eu tô tentando ensinar, né? Mas fazer o que? Minhas aulas é assim mesmo, né? Enfim, tá aqui a parede, tá? A parede tá ligado base color no base color, tá? Por que ficou cinza isso aqui agora? Porque eu liguei errado, eu liguei o Hognes no base color. Eu tenho que ligar a cor, o base color. Aí vocês pegaram aqui, ó, a cor de uma parede, tá? A parede, ela tem uma textura bonitinha, só que ainda tá bem chapada, tá? Quando eu fizer a ligação aqui do Hognes no Hognes, aqui, ó. Beleza? Não vai mudar muita coisa, por enquanto, ainda tá bem cru, tá? Eu vou usar aqui o Displacement. Já vou ligar ali no Displacement no final, tá? Vou colocar aqui Displacement. Amarelo no amarelo. Azul no azul. Ok, já dá uma cara bem mais HDR, né? De HD, a textura. Só de ter colocado o Displacement já fica bem... Você vê os poros da textura, né? E aqui um normal, tá? F3, normal map, que é o conversor do amarelo pro azul. Então eu vou ligar aqui o amarelo aqui, tá? Olha a textura ali. Vou ligar o normal aqui, ó. Beleza, e ficou dessa forma aqui nossa paredinha, tá? Então, na parede você consegue ver um pouquinho, sabe, a destruição. Se você mexer aqui no normal,
É que, cara, essas janelas aqui, elas são umas bostas. Você não consegue ver direito, você não tem espaço direito, você tá com um monte de coisa enfiada aqui. Se eu aumentar a escala, vai... Esse aqui é o Displacement, tô mexendo errado. Mas o Displacement já dá bom. Aqui, ó. Enfim, você consegue ver que tá meio saltado, né? Vou voltar aqui. Então aqui eu tenho um render de um PBR de uma imagem, tá? A luz não tá boa, tá? Eu posso tentar mexer na luz, adicionar mais luz aqui para deixar mais visível. Mas isso aqui é um PBR aplicado, né? Uma física baseada em renderização. Eu estou tentando renderizar essas luzes que não está lá muito boa. Deixa só o sol. Eu vou tirar um pouquinho de força do sol. Ok. E o que a gente faz aqui agora? A gente coloca uma câmera. E aí quando apertar 0 eu entro na posição da câmera. Então basicamente isso aqui foi o que eu fiz, tá? De coisa. Não ficou legal, tá? Ficou bem forte. Mas o PBR é o que dá a cara do material, tá? E para encerrar eu vou ter que abrir o tênis aqui novamente, tá? Só parar de dar render aqui porque ele pesa o computador. Mas vocês vão como fica chapado de como fica mais HDR, né, a coisa. O Substance é super mais fácil e prático de montar um PBR porque ele já gera tudo pra gente de uma forma automática, né? Por exemplo, o Substance, né? A gente tem aqui o editar, o modo aqui bake. Quando você faz o bake, tudo isso aqui são os PBRs que você vai gerar. O normal, o World Space, o ambiente occlusive, a posição, o thickness, aí tem tudo aqui. Isso é só basicamente da bake. Ele vai gerando todo o normal pra gente, colando e criando todas as sombras de uma forma automática. Ele tá fazendo o que eu fiz aqui, tudo cola, textura, faz um node de seleção. O que eu fiz tudo manualmente, ele tá fazendo tudo automático, tá? É que esse tênis já tava com bake, então vocês não vão ver diferença alguma, tá? Mas exatamente o que eu fiz manualmente, ele faz automático pra gente, né? Eu vou dar um cancel nesse bake porque o bake já estava pronto, né? E enfim, aqui quando você vê, por exemplo, esse metal dando essa reflexão, é o bake de rugosidade, né? Esse pequeno relevo aqui, ó, porque isso aqui é um relevo, é o normal map, né? Tudo isso brincando com a textura, tá ligado? Por exemplo, esses furos aqui que vocês estão vendo, não é um furo, é um normal map, tá ligado? Que faz simular um furo. Deixa eu ver aqui à frente. Tá? Ele só é possível fazer isso porque tem aqui, ó, um efeito de furo, um efeito de rugosidade. Quer ver o ferro? Cardaço metais, será que é isso aqui? Esse aqui é o metais. Isso aqui é uma textura que aparentemente simula a ranhura de alguma coisa, entendeu? Que eu posso fazer aqui, ó. Parece que ele deu uma afundada no metal, mas não, isso aqui ele só tá simulando aqui o relevo, corte, né? Posso desenhar aqui, tá ligado? O rostinho aqui, ó. Né? Então, o Substance Painter faz isso automaticamente, mas para vocês fazerem automaticamente ficarem uma qualidade boa, ó, toda essa rugosidadezinha que vocês estão vendo aqui é o roughness, né? O displacement que vocês estão vendo aqui, ó, o que simula o couro, né? Essa aqui é as estrelinhas também, até a sola. Aqui a sola tudo é normal que faz essas rugosidades, essas imperfeições e relevos, é tudo PBR da sua modelagem. Por quê? A gente não conseguiria modelar isso aqui, iria ficar muito pesado a malha. Então a gente faz isso nos PBR. O PBR é uma ferramenta muito importante e é fundamental vocês entenderem e dominarem. Então fica esse exercício para a gente montar esse PBR aqui. Não precisa ser um chão na parede, pode ser só um chão, mas eu gostaria de ver
esse esquema de conexão, tá? Eu sei que é meio bagunçado, mas isso aqui é pouco ainda, tá? Tem PBRs, quer ver? Blender, Shade, PBR Example. Tem PBRs que eles são absurdos, tá? Eu não conseguiria mostrar um aqui para vocês, mas existem cadeias de ligação que fica melhor, fica mais bonito. E cada pessoa tem um jeito que faz o PBR. O jeito mais simples é aquele ali que eu mostrei, tá? Mas a gente consegue efeitos bem incríveis, sabe? Isso aqui não é modelado, isso aqui é só no normal map, sabe? Que parece que, nossa, modelaram as pedras. Não, isso aqui é só normal map que faz isso aqui, ó. Parece que tem relevo mesmo, foi modelado, mas não. Só uma textura, uma esfera lisa, isso aqui, tá? Isso aqui, por exemplo. Eu deveria ter feito numa esfera, né? Aí vocês iam ver melhor. Mas enfim. Alguma dúvida até aqui? Essa aula se estendeu muito, na real, né? Beleza. Então eu vou parar de gravar. Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Beleza. Então até a próxima aula, tá? Fica esse exercício aí pra vocês fazerem. E já já vai estar no YouTube essa aula, tá bom? Vou parar de gravar.